Bom dia, meninos e meninas do quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, a nossa aula de hoje é aula de ciências e geografia. E para fazer a aula de hoje, vocês vão pegar a folhinha que está escrito semana 7, que vocês buscaram junto com a apostila. Então, hoje a aula é na folhinha, ok? Vamos começar a falar sobre a temperatura do ar. Nós falamos sobre a atmosfera. E a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Vocês já perceberam que existem dias de muito calor e dias de muito frio? Por que isso acontece? Porque existem dias quentes e dias frios? Por conta da temperatura do ar. O ar também tem temperatura. E quando a temperatura está muito alta, faz calor. E quando a temperatura está muito baixa, faz frio, ok? Existe um aparelho chamado termômetro que é usado para medir a temperatura do ar. O termômetro, ele também é usado para medir a nossa temperatura quando a gente está doente ou com febre. E ele também é capaz de medir a temperatura do ar. E através da medição da temperatura do ar, a gente sabe se é um dia de calor ou um dia de frio. Continuando. Agora eu vou falar sobre a umidade do ar. A umidade do ar é a presença de vapor de água no ar, fazendo com que o ar fique úmido ou seco. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na primeira imagem, nós temos um dia de chuva, então tem muita umidade no ar. Na segunda imagem, nós temos um deserto, tempo seco, então não tem umidade no ar. Esses locais onde não existe umidade do ar, geralmente a pessoa que está num local de baixa umidade do ar, ela pode ter alguns problemas respiratórios, o nariz pode sangrar, a boca e a garganta ficam secos, né? Por exemplo, para vocês terem uma noção, hoje, atualmente, nessa semana agora, o tempo está muito seco, não chove, tá ventando, tem muita poeira, e aí é onde a gente começa a ter problemas para respirar. O nariz resseca, a boca seca, toda hora você bebe água, às vezes o nariz pode tampar. Então, isso acontece por quê? Porque a umidade do ar está baixa. E o que é a umidade do ar? É a presença de vapor de água na atmosfera, ok? Aqui eu trouxe duas fotos. Quando tem neblina, sabe neblina, aquele tempo branco embaçado? É porque tem muita umidade. E aqui, quando venta muito, o tempo está seco, tem pouca umidade. Então, a umidade do ar é a presença de vapor de água na atmosfera. Continuando, eu quero falar com vocês sobre previsão do tempo. E para falar sobre a previsão do tempo, nós vamos assistir a um vídeo. Vamos lá? Lidiane já está aqui com a gente para a gente falar da previsão do tempo. Olha, chove há dias nos estados do norte e do nordeste. Manaus é a capital mais chuvosa nessa quarta-feira, com a metade do volume esperado para o mês inteiro, não é isso, Lidiane? Choveu muito por lá. E qual a previsão? Mais chuva nos extremos do país amanhã? Mais chuva, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, as pancadas podem ocorrer a qualquer hora entre o Amazonas e o norte do Pará. E em todo o litoral do Nordeste também. Inclusive, há risco de alagamentos e as ondas podem chegar aos 3 metros entre o Recôncavo Baiano e o Rio Grande do Norte. No sul, é uma frente fria que muda o tempo por lá e pode chover forte logo cedo, já com trovoadas e granizo. Agora, de Santa Catarina até o interior do Nordeste, tempo firme e seco. A baixa umidade no centro-oeste chama a atenção e, inclusive, aumenta muito o risco para queimadas. Em Porto Alegre, amanhã, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, dia ensolarado com 27. Em Campo Grande, faz 29, 25 em Brasília. Em João Pessoa, 27 graus. Em São Luís e em Rio Branco, até 31. Em São Paulo, o dia começa com muitas nuvens e bem geladinho, 16 graus, logo cedo. Depois o sol aparece, dá aquela esquentadinha e chega até aos 24 e vai aumentando conforme passar dos dias. A gente ainda está na gangorra das temperaturas, gangorra, né? sim. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Vocês viram através do vídeo a previsão do tempo, ou seja,
as duas mulheres falando onde no Brasil ia chover, ia fazer frio, ia fazer calor, ia fazer tempo seco. Como que elas sabem disso? Hoje, a previsão do tempo é possível graças a esses dispositivos chamados satélites que o homem produz aqui na Terra e manda lá para a atmosfera. Então, o satélite ele fica circulando na atmosfera e lá de cima ele consegue prever quando que vai fazer frio, quando que vai chover, quando não vai chover, tudo isso analisando as condições de temperatura e umidade do ar. Então, a previsão do tempo é muito importante, né? Para que a gente possa entender o que vai acontecer no nosso dia a dia durante a nossa semana. Continuando, agora vocês vão pegar a folhinha, vai colocar a data de hoje aqui, hoje é dia 19 de junho, coloca o seu nome completo e vamos lá. Qual é o nome do instrumento que mede a temperatura do ar e do nosso corpo também? Vocês vão marcar um X. Circule a imagem que representa um dia com maior umidade do ar. Um dia que tem muito vapor de água no ar. Existem instrumentos como satélites que nos fornecem informações sobre o tempo. É o que chamamos de previsão do tempo. Veja a previsão do tempo para Guaíra no dia de hoje. Então, aqui eu tenho uma previsão do tempo que não foi feita em vídeo, ela está escrita. Observem essa previsão. Então, vamos lá. Previsão de sexta-feira, dia 19 de junho. Chance de chuva, olha, volume de chuva, né? A temperatura mínima, 15 graus, e a temperatura máxima, 30 graus. Sol com algumas nuvens, não chove. Madrugada, manhã, tarde e noite. De acordo com essa previsão, como está o tempo hoje? Então, você vai escrever aqui, como que o tempo está hoje. Tá seco, tá úmido, tá chuvoso, tá de sol. Analisa o que está escrito aí e escreve para a tia Letícia. Hoje realmente está como a previsão nos disse ou ela apresentou algum erro? Então, tudo que essa previsão do tempo está falando sobre o dia de hoje, é realmente o que está acontecendo lá fora? Ou será que essa previsão está errada? Porque muitas vezes o satélite pode errar e a previsão pode estar errada. Então, é você que vai escrever se está certo, se está de acordo ou se está errado, ok? Continuando agora, nós vamos para a nossa aula de geografia e eu vou falar com vocês sobre diversidade cultural. O que é diversidade cultural, meninos? O Brasil é um país com muita diversidade cultural, ou seja, pessoas diferentes vivendo no mesmo território, pessoas com culturas diferentes, né? Nós temos negros, brancos, índios, japoneses. Cada povo tem a sua cultura e vive tudo junto e misturado aqui no Brasil, ok? E essa mistura, ela se faz ainda muito mais presente por causa de um fenômeno chamado migração. O que é migração? É quando uma pessoa muda de um lugar para outro lugar em busca de melhores condições de vida, né? Essa migração, ela acontece no Brasil inteiro. Então, as pessoas sempre estão mudando, deixa eu pegar aqui. As pessoas sempre estão mudando de um lugar para outro, buscando melhores condições de vida. E essa mudança faz com que as pessoas tenham contato com culturas diferentes, modos de viver diferentes. Isso gera a diversidade cultural brasileira, faz com que as pessoas tenham contato com essa diversidade cultural. Então, a diversidade cultural, ela nada mais é do que os diferentes tipos de cultura que existem no Brasil. E eu vou falar para vocês agora, em especial, sobre o povo nordestino. O povo nordestino, que vive aqui na região nordeste do Brasil, que é uma região muito seca, onde não chove. Vocês podem ver aqui, ó, que o solo é seco, as árvores quase não tem vegetação. É uma região muito pobre, que não dá para plantar alimentos. Então, o povo nordestino, geralmente, ele migra para outras áreas do Brasil, procurando melhores condições de vida, né? Então, eles saem do Nordeste e vão morar em outros locais do Brasil para procurar emprego, para poder viver melhor.
Muitos desses nordestinos, eles vêm para o nosso estado, para o estado de São Paulo, para trabalhar como boia fria, para trabalhar nas usinas, na época de safra, né? Então, o estado de São Paulo, e principalmente a nossa cidade, que é a cidade de Guaíra, recebe muitos nordestinos que vêm para a nossa região para trabalhar, para conseguir emprego, fazendo o fenômeno da migração, ok? Agora vocês vão continuar a atividade da folhinha. O que é diversidade cultural? Diferentes culturas e modos de vida? Diferentes formas de se vestir? Você vai analisar e marcar um X na resposta correta. 2. Na região brasileira em que vivemos, que é a região sudeste, ocorre no mês de junho uma festa característica, que é a festa junina. Faça um desenho sobre a festa junina. Gente, a festa junina, o carnaval, são festas que representam a diversidade cultural do nosso país. Então, você vai fazer um desenho bem bonito e colorido da festa junina. Veja a imagem abaixo. De acordo com o que estudamos, o que essa imagem nos mostra? Uma família que está passeando? Ou uma família migrando da sua cidade para outra em busca de melhores condições de vida e trabalho? 4. As pessoas migram, isto é, elas saem das suas cidades e se mudam para outras cidades. Guaíra é uma cidade que recebe esses migrantes, como é o exemplo dos boias frias e dos moradores dos estados de Piauí, Maranhão, Ceará e outros. Na sua opinião, por que essas pessoas saem do lugar onde elas moram e vêm para cá? Qual que é o motivo que faz com que elas venham para cá? Pensa e responda, ok? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você fizer as atividades, tira uma foto e manda para a tia Letícia corrigir, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem.